a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar, seja sobre a igreja do Senhor. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com você esse estudo bíblico, a força do Pentecostes, o poder e a unção do Espírito Santo que está sobre a igreja e que foi derramado sobre o seu povo através do Pentecostes. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto de Atos, capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. O cumprimento da promessa de Jesus ao enviar o seu Espírito para a igreja. Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para estar com a igreja. Mas eles estavam temerosos, eles estavam tristes, eles estavam se sentindo sozinhos, preocupados, porque Jesus havia morrido, e então Jesus sobe aos céus, mas ele envia o seu Espírito Santo. A partir deste momento, nessa data, que é comemorada no dia de hoje, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele promove a fundação da igreja. A partir do Pentecostes, a igreja é fundada e ela inicia o seu ministério. Eles estavam trancados em uma casa, no cenáculo, com medo, tristes, e quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles saem para pregar o evangelho e iniciam o seu ministério como igreja do Senhor. Mas o que era o Pentecostes, queridos? Essa palavra Pentecostes, ela já era usada na Bíblia. Já era falado sobre o Pentecostes. Era uma festa que já existia e que já era comemorada pelo povo de Deus. Pentecostes se refere ao 50º dia. Penta é 50, após a Páscoa. Então, hoje, faz 50 dias que nós tivemos a Páscoa. Interessante nós lembrarmos que nessa quarentena nós celebramos a Páscoa aqui, online. E hoje nós também estamos celebrando o Pentecostes, como a igreja estava no dia de Pentecostes, trancados em uma casa. Muitos de nós estamos trancados em nossas casas, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, profeticamente, que eu creio que este Pentecostes, Deus tem algo maravilhoso para mostrar para a igreja. Então, o Pentecostes era uma festa que já existia. 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa de Pentecostes. Em Levíticos capítulo 23, versículo 15 e 16, diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sábado, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Esse texto fala da festa de Pentecostes, quando eles, 50 dias depois da Páscoa, eles contavam 7 sábados, 49 dias, e no dia imediato, ao 50º, eles levavam ofertas da colheita para o Senhor. Então, a festa de Pentecostes era a festa da colheita, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. No Antigo Testamento, essa comemoração também era chamada de festa das primícias, porque eles levavam o primeiro fruto da colheita, o melhor do seu fruto da terra, e eles levavam para o Senhor. Também era chamado festa da colheita, festa da cega, quando todos levavam os frutos, o resultado do seu trabalho na casa de Deus. Então era uma festa muito linda, queridos. Quando o povo de Deus chegava no templo, levando os frutos, e ali eles compartilhavam do fruto de toda a colheita da terra. Então, queridos, o dia de Pentecostes, na verdade, foi uma grande colheita espiritual. 50 dias depois da Páscoa, o dia que Jesus morreu,
O dia que o Cordeiro morreu, na Páscoa, e ressuscitou. 50 dias depois era a festa da colheita. E enquanto acontecia a festa lá fora, a igreja estava trancada, temerosa, medrosa, triste. Mas o Espírito Santo entrou ali naquele lugar e se derramou sobre eles. Então a festa da colheita, a festa do Pentecostes, se tornou uma colheita espiritual. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus é derramado no dia de Pentecostes, no dia da colheita, para mostrar que haveria uma colheita espiritual. Assim como o Cordeiro morreu no dia da Páscoa, o Espírito Santo veio no dia da colheita. Este Pentecostes espiritual, Deus que escolheu esse momento para fazer com que a igreja saísse daquelas quatro paredes, para que eles perdessem o medo, para que perdessem a tristeza, a solidão que estavam sentindo sem Jesus e saíssem para pregar o evangelho com autoridade, com poder e ganhassem milhares de pessoas para Deus. Naquele mesmo dia, fizeram a primeira pregação e 3.000 pessoas foram batizadas e a igreja foi cheia do Espírito Santo. Mas eu quero refletir com você também um pouco sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, antes do Pentecostes. A presença de Deus antes do derramar do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, mostra a primeira vez que fala do Espírito de Deus. Quando fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes da criação do universo, o Espírito Santo já se movia. Mas, queridos, Deus criou o ser humano, o homem pecou. E em Gênesis 6, versículo 3, já diz assim, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Nesse momento, quando Deus vê o pecado, a corrupção da humanidade, o Senhor decide que o Espírito dele não estaria para sempre no homem. Um momento muito triste, quando Deus fala assim, eu não vou permitir que o meu Espírito esteja para sempre no homem. Então, no Antigo Testamento, quando Deus criou todas as coisas, o Espírito dele estava sobre o mundo. Ele derramou o seu Espírito sobre o homem ao formar o homem e a mulher, mas com o pecado ele disse que o seu Espírito não estaria para sempre. Quando Deus formou o homem, em Gênesis 2, versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele disse que haja terra, que haja água, que haja luz, e tudo se formou. Mas o homem, Deus, amassou o barro com as suas próprias mãos e o modelou à sua imagem e semelhança. E então o Senhor soprou. E essa palavra soprar aqui, ruar, é a mesma palavra de espírito. Quando o homem era apenas um boneco de barro, Deus soprou e o Espírito entrou no homem. E ele se tornou alma vivente. Então o Espírito Santo é o sopro de Deus. Mas por causa do pecado, o Espírito não estava sobre a humanidade no Antigo Testamento. Então no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado em uma pessoa de cada vez. Um grande exemplo disso foi Elias, que era um homem cheio do Espírito Santo, mas quando ele subiu aos céus, arrebatado por Deus, Eliseu pediu, eu quero uma porção dobrada do seu Espírito. Então, o Elias subiu para os céus, ele jogou a sua capa, o Eliseu pegou a capa e ele recebeu o Espírito Santo que estava sobre Elias. Então o Espírito Santo ele agia na vida de uma pessoa de cada vez. Um profeta de cada vez era levantado, na palavra de Deus diz. Depois outra pessoa poderia receber. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, deixa isso bem claro. Diz assim, o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Naqueles dias,
a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia sobre uma pessoa de cada vez. Depois que vinha um profeta, Deus levantava outro profeta. E assim, um de cada vez poderia receber o Espírito Santo. Mas qual é a razão do Pentecostes? Existe um motivo para aquelas línguas, para aquele movimento todo. A igreja precisava do Espírito Santo para abençoar o mundo. E aí nós vamos voltar ainda em Gênesis capítulo 11, versículo 4 a 9, que fala sobre a Torre de Babel. Diz assim, Gênesis 11, 4 a 9. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Destarte o Senhor, os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O que aconteceu na Torre de Babel? Uma grande confusão. O mundo, através do orgulho, queria crescer e fazer uma torre que chegasse até os céus. O império do homem. Uma grande confusão. Babel significa confusão. Babilônia é o mesmo lugar de Babel, também significa confusão. Mas no Pentecostes aconteceu o inverso de Babel. Em Babel, houve uma mistura de línguas que causou uma confusão. Já no Pentecostes, a língua trouxe a solução. Por quê, queridos? Se você ler o texto bíblico de Atos, capítulo 2, 9 a 11, diz que 15 povos foram alcançados no Pentecostes, de uma vez, em um só dia. Quando diz assim, Atos 2, 9 a 11, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Preste atenção, aqui tem uma lista de 15 nações, 15 povos que foram alcançados no Pentecostes. Então aquelas pessoas estavam todos em Jerusalém e foram para a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. Mas ali o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, eles pregaram na língua de cada um desses povos, eles ouviram e eles espalharam o evangelho por essas nações. Você vê aí no mapa, Jerusalém ao centro e essas nações ao redor, e então eles alcançaram cerca de 1000 milhas, né? São muitos quilômetros, muita distância, eles alcançaram em um dia através da evangelização. Essas pessoas ouviram o evangelho na sua língua no dia de Pentecostes, ou seja, a confusão que havia em Babel acabou, porque o Espírito Santo, ele resolveu a confusão das línguas. O Espírito Santo unificou o entendimento. As pessoas ouviram o evangelho em sua própria língua. Então o Pentecostes, ele traz união. Em Atos capítulo 2, versículo 8, eles falaram assim: e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Eles perguntaram, como nós ouvimos esses homens? Eles saíram do cenáculo e foram pregar na rua, alcançaram aquela multidão que estava na festa de Pentecostes,
Haviam pessoas de muitas nações, de outros idiomas, e eles falaram na língua daquelas pessoas. O Espírito Santo traduziu para que aqueles povos que nunca ouviram falar de Jesus soubessem naquele dia a mensagem do Evangelho. Então, o Pentecostes trouxe a união. Essa promessa do Pentecostes no Antigo Testamento, ela foi declarada pelos profetas, ela foi anunciada com antecedência. Mas claramente em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, foi dito o que aconteceria no dia de Pentecostes. E diz assim Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, foi cumprida no dia de Pentecostes. No mesmo texto de Atos 2, versículos 14 a 16, Pedro falou isso. Quando ele começou a pregar, ele disse: então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E então, em capítulo 2 de Atos, Pedro cita o texto de Joel, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. O que é isso? O profeta Joel, que viveu o tempo do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ele era derramado sobre uma pessoa de cada vez, ele anunciou que viria um tempo em que o Espírito Santo estaria sobre todas as pessoas que servem a Deus, todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. E Pedro reconheceu, através do Espírito Santo, e o cumprimento dessa profecia aconteceu ali naquele dia, no dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O ministério de Jesus começou no momento que ele se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele. E ele prometeu que o mesmo Espírito que estava sobre ele seria derramado sobre nós. Preste bem atenção. Até Jesus, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa de cada vez. O próprio João Batista avisou que batizaria as pessoas, mas viria alguém que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Então Jesus recebeu desse mesmo Espírito e ele derramou sobre nós, mas agora não é mais uma pessoa de cada vez. Ele derramou sobre todos aqueles que servem ao Senhor, formando então a igreja do Senhor. No batismo de Jesus, em Mateus 3, 11, diz assim, João Batista falando: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E então, no versículo 16 de Mateus 3, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. O Espírito Santo, no momento que ele desceu sobre Jesus, foi para mostrar para nós o cumprimento dessa profecia, que até então o Espírito vinha sobre uma pessoa de cada vez. Por último veio sobre Jesus, e Jesus prometeu derramar sobre a igreja. A promessa de Jesus, ao enviar o seu Espírito Santo, foi a garantia de que a igreja seria formada e capacitada pela presença do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Se você lê em Atos capítulo 2, todos receberam o Espírito Santo. E Jesus prometeu. Em Lucas 24, versículo 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus avisou os discípulos
quando ele apareceu para eles. Fiquem na cidade, esperem para receber o Espírito Santo. Depois, em João capítulo 14, versículo 16, Jesus também diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus avisou que ele subiria, mas que ele enviaria o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria para sempre com a igreja. Então, aquele vento, eles estavam dentro de uma sala trancados. De onde veio aquele vento? Não tinha ventilador, as portas das janelas estavam fechadas, e de repente entrou um vento impetuoso que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Em João capítulo 20, versículo 22, diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando Jesus soprou sobre eles, uma semana antes do Pentecostes, eles estavam no mesmo lugar, trancados no cenáculo, e Jesus apareceu ali e soprou o Espírito Santo. Você lembra que quando Deus criou o homem, ele soprou o Espírito e o homem viveu. Nesse momento aqui que Jesus apareceu no cenáculo, ele soprou o Espírito Santo, mas não aconteceu nada. Jesus subiu aos céus, e depois que Jesus subiu aos céus, então o vento soprou naquele mesmo lugar, que diz em Atos capítulo 2, versículo 1. O sopro de Jesus enviou o Espírito Santo, mas eles precisaram perseverar em oração. E na hora certa, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. Jesus disse quando ele subiu aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus avisou: olha, vocês vão receber poder. O poder do Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Começando em Jerusalém, onde eles estavam no Pentecostes, a Judéia, que era o estado ao redor, Samaria, que era o lugar mais longe, um lugar que ninguém queria ir, e até os confins da terra. Deus usou a igreja para enviar o Espírito Santo até os confins da terra no dia de Pentecostes. Naquele momento, eles receberam dons. Homens que eram iletrados, incapacitados pelo mundo, mas que para Deus foram preparados para fazer a sua obra. Os dons do Espírito Santo foram derramados sobre a igreja no dia de Pentecostes, com o poder de Deus. Mas ali, queridos, aconteceu línguas estranhas. Mas tem dois tipos de línguas. Uma é a glossolalia, que é a palavra em grego, que são línguas desconhecidas, uma linguagem espiritual, que narra em 1 Coríntios, capítulo 14, sobre línguas espirituais. Muitos falam línguas estranhas, língua dos anjos. E tem a xenolalia, que são línguas humanas, faladas por outros povos, que está narrado em Atos 2, de 1 a 8, no dia de Pentecostes. São dois fenômenos espirituais. A glossolalia são línguas estranhas, uma língua espiritual. E a xenolalia foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Qual era o propósito de Deus? De que aqueles povos ouvissem o evangelho na sua língua. De que a palavra de Deus fosse levada àquelas pessoas depois da festa de Pentecostes voltassem para suas casas e levassem o evangelho pelo mundo. Então são dois tipos de dons de línguas. A glossolalia, língua espiritual, e a xenolalia, a língua humana, mas que Deus usou homens que não sabiam nem ler e escrever para falar em outros idiomas para outras pessoas com o dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz assim:
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui está falando sobre o dom do Espírito Santo. Um dos dons, o dom de línguas. Está falando aqui sobre a glossolalia, o dom espiritual de falar em línguas. Mas o mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 14 vai explicar com detalhes sobre os dons e explica que o Espírito Santo também traduz as línguas. Ou seja, o dom da interpretação, que é a xenolalia. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e eles falaram na língua das pessoas, traduzindo e tirando aquela confusão que havia desde então em Babel. Era o dom do Espírito Santo. Mas o Pentecostes, queridos, nos últimos dias, existe uma profecia em Apocalipse capítulo 7, do selo de Deus, de que o Espírito Santo vai selar a igreja nos últimos dias. E esse selo é o derramar do Espírito Santo pela última vez sobre a terra, antes da volta de Jesus. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em Apocalipse diz, queridos, que antes da besta marcar as pessoas, o Espírito Santo vai marcar com selo espiritual os servos de Deus. Então, nos últimos dias, antes da marca da besta, o Espírito Santo vai selar. Esse selo é uma marca invisível, uma marca espiritual, dizendo que aqueles que são selados pelo Espírito de Deus já estão marcados. E então a besta não vai ter poder, o anticristo não vai ter poder, porque terá o selo da proteção de Deus. Esse é o selo de salvação, é um selo que é uma marca da presença de Deus, é um selo de proteção do Senhor. Essa profecia de Apocalipse capítulo 7 diz que a igreja nos últimos tempos ela vai receber o Espírito Santo, uma porção dobrada, com uma unção de Deus, com a capacidade de vencer até mesmo o anticristo. É o selo de Deus sobre a igreja. E então, queridos, o Pentecostes, ele continua. Hoje o Pentecostes continua. Jesus avisou que o poder do Espírito Santo permanece sobre a igreja, e ele profetizou em Marcos 13, versículos 10 e 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Jesus está avisando aqui que o Espírito Santo traria um avivamento sobre a igreja. Que o avivamento seria o selo de Deus, haverá perseguição, o anticristo vai perseguir a igreja, mas nós seremos selados pelo Espírito Santo. E ele diz, olha, o Espírito Santo vai falar com vocês. E ele avisou que o Espírito de Deus vai usar a igreja para levar o evangelho em toda a terra. Ele diz que antes da volta de Jesus, o evangelho tem que ser pregado em toda a terra, em todas as nações. Novamente o Pentecostes tem que acontecer. E o Pentecostes vai acontecer como? A igreja levando o evangelho para todas as nações, os povos, as línguas, um grande avivamento. E esse último avivamento é o derramado do Espírito Santo preparar a igreja
para subir aos céus. Preste atenção, queridos. Deus vai levar uma igreja santa, preparada, cheia do Espírito Santo. Antes da volta de Jesus, o evangelho tem que ser anunciado em toda a terra. E em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é isso? O derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando ele concede os dons espirituais. Eu quero terminar aqui dizendo para vocês: receba o dom do Espírito Santo. O poder do Pentecostes continua. Talvez as pessoas perguntam assim: ah, mas será que Deus pode fazer novamente o que fez no Pentecostes? Deus ainda é o mesmo. O Espírito Santo ainda é o mesmo. Então, seu poder ainda é o mesmo. E esse poder continua. Eu quero encerrar aqui falando para você, em nome de Jesus, de maneira profética. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo de Deus. Nós estamos com uma igreja primitiva no dia de Pentecostes, trancados. E é trancados que eles estavam e o Espírito Santo entrou onde eles estavam, derramou sobre eles. Você pode receber o poder do Espírito Santo. Ele ainda está sobre a igreja, ele ainda está sobre nós e ele quer ser derramado sobre as nossas vidas. Nessa quarentena, nesse tempo que é um tempo profético, que é um tempo que anuncia o fim de todas as coisas, Deus vai derramar uma nova unção sobre a igreja. Por isso, ele está peneirando a igreja. Por isso, a igreja ela está sendo atingida por essa grande crise, né? E as perspectivas é de que a igreja, ou seja, as igrejas serão os últimos a abrir, a voltar. Mas, queridos, enquanto isso, Deus está preparando a igreja para um novo tempo. Porque a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja santa, poderosa, milagrosa, gloriosa. Essa igreja que vai subir para o céu. Não essa Babel, me perdoem a crítica. Não a confusão que nós vemos hoje no mundo religioso. Mas vai ser a igreja do avivamento. E então, de portas trancadas, o Espírito Santo virá sobre a igreja. Durante esse momento que estamos pregando pela internet, enviando mensagens, nós estamos fortalecendo a evangelização, reaprendendo para pregar para uma sociedade pós-moderna. A igreja está saindo da sua liturgia, das suas tradições, para poder falar do evangelho em outras línguas. E o Espírito Santo nos capacitará. Eu quero orar com você neste momento. Mas o nosso pedido, querido, só pode ser um. Vamos pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida. Vamos pedir, queridos, que nós possamos ser a geração do avivamento. Que nós sejamos a geração profética do arrebatamento. A igreja que vai ganhar o mundo, a igreja que vai vencer o próprio anticristo com o poder do Espírito Santo e a igreja que será arrebatada. Mas para isso precisa do poder do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, neste momento, eu coloco cada vida, Pai, diante do Senhor, e nós pedimos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja. Que nós sejamos, ó Pai, selados pelo Espírito Santo, para superar as dificuldades, para superar as barreiras, para superar, ó Pai amado, tudo em nome de Jesus. Amado, porque o poder do Espírito Santo sobre a igreja no Apocalipse diz que vencerá o próprio Cristo e a besta e o falso profeta. Não há poder que possa vencer o Espírito Santo. Por isso, amado, que a igreja do Senhor seja uma igreja poderosa, revestida, capacitada, ungida, santa. E que nós possamos ser usados como em Pentecostes para ganhar as nações. Que o dom do Espírito Santo
seja derramado sobre cada um, com o teu poder, com a tua glória. Vai capacitando, vai ungindo, vai, Pai amado, separando os teus servos, porque o Senhor levantará uma igreja além das paredes. E, ó Pai amado, essa igreja gloriosa é que subirá aos céus. Abençoa, Pai amado, o teu povo, e que teu Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, querido irmão e irmã, seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar, e que você lembre deste dia, o dia de Pentecostes, um dia inesquecível, o dia do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. O Senhor te abençoe. Amém.